Eu sou a babaca por não contar pro meu namorado que entendi o idioma dele esse tempo todo. Estou namorando o André há cerca de 11 meses e estou numa situação que está me fazendo questionar tudo. Quando conheci o André, ele comentou logo no início da conversa que nasceu no México, mas se mudou para os Estados Unidos quando tinha 12 anos. Fiquei imediatamente interessada, porque adoro praticar meus idiomas, mas por algum motivo hesitei em dizer que falava espanhol. Não foi uma escolha deliberada no começo. O assunto simplesmente mudou e o momento passou. No nosso primeiro encontro, ele recebeu uma ligação da mãe que falou com ela em espanhol. Quando desligou, pediu desculpas e explicou que sempre fala espanhol com a família. Eu quase contei naquele momento que tinha entendido tudo, mas ele parecia tão confortável tendo essa conexão privada com a própria herança que eu não quis tirar isso dele. Então, apenas sorri e disse que não era problema algum. Olhando para trás, esse foi meu primeiro erro. Conforme fomos namorando, isso virou uma coisa estranha e não dita. Quanto mais tempo passava sem eu mencionar, mais esquisito ficava tocar no assunto. Tipo, aliás, entendi tudo o que você disse para sua família nos últimos 3 meses. E não é exatamente um papo casual. Então, eu simplesmente não disse nada. No começo, era algo inocente. Quando a mãe dele ligava, ele falava em espanhol e depois me dava uma versão resumida. Eu apenas assentia, mesmo já sabendo que a mãe dele tinha perguntado se eu era o tipo de garota que ele poderia levar para casa, e ele dizendo que eu era diferente das outras, de um jeito bom. Na verdade, isso me fazia sentir especial, ouvir como ele falava de mim quando achava que eu não entendia. Mas cerca de 2 meses atrás, as coisas começaram a ficar estranhas. O primo do André, o Manuel, foi morar com ele temporariamente enquanto procurava emprego. E de repente eu estava ouvindo muito mais conversas em espanhol, e nem sempre eram elogiosas. Uma noite, enquanto eu fazia o jantar na cozinha do André, ouvi ele e o Manuel conversando na sala. Manuel perguntou quando o André ia levar a sério a ideia de encontrar uma parceira de verdade, em vez de perder tempo com meninas brancas que não entendem nossa cultura. O André não me defendeu. Em vez disso, disse algo como: não é sério com a Jana. Ela é divertida por enquanto, mas obviamente vou acabar com alguém que meus pais aprovem. Quase deixei a espátula cair da mão. A gente tinha falado sobre conhecer os pais um do outro justo na semana anterior. Ele tinha me dito em inglês que estava animado por eu conhecer a família dele. A diferença entre a versão em inglês do André e a versão em espanhol foi um choque. Depois disso, comecei a prestar mais atenção. Quando a irmã dele veio visitar, perguntou em espanhol se eu era tão sem graça na cama quanto parecia. O André riu e disse: definitivamente não, mas depois te conto. Quando a mãe dele ligou e perguntou se eu ainda estava muito magra, ele concordou e disse que estava tentando me fazer comer mais. A gota d'água veio no fim de semana passado. Estávamos num restaurante com o Manuel e o amigo do André, o Diego. Enquanto eu estava no banheiro, aparentemente o Diego perguntou se o André ia me levar no casamento do primo no mês seguinte. Quando voltei para a mesa, eles trocaram do espanhol para o inglês com tanta naturalidade que eu nem teria percebido se não tivesse escutado o finalzinho da resposta do André. Não é só um passatempo até eu voltar para casa. Meus pais me deserdariam se eu levasse para casa alguém que não fala espanhol e não entende nossas tradições. Por 8 meses, eu vinha me apaixonando por alguém que me via como algo temporário, inferior, um tapa-buraco. Tudo porque ele presumiu que eu não entendia o que ele dizia pelas costas. Disse que estava me sentindo mal, o que não era mentira, e peguei um carro por aplicativo para casa. O André me mandou mensagens a noite toda perguntando se eu estava bem, se ele devia ir até lá, se eu precisava de algo. Só respondi na manhã seguinte, pedindo para ele me encontrar numa cafeteria perto do meu apartamento. Quando sentamos, comecei a conversa em espanhol. A expressão no rosto dele foi algo que nunca vou esquecer. Choque, confusão e depois aquele horror se instalando devagar, enquanto ele percebia o que aquilo significava. Falei, ainda em espanhol, tinha entendido tudo desde o começo. O bom, o ruim e o pobre. Ele tentou voltar atrás, dizendo que eu tinha entendido errado, ou que ele dizia aquelas coisas só para agradar a família e os amigos. Perguntei por que ele sentia a necessidade de apresentar versões tão diferentes de si mesmo e do nosso relacionamento, dependendo do idioma que usava.
Ele ficou na defensiva, depois ficou com raiva, dizendo que eu estava espionando ele. Violei a privacidade dele por não contar que entendia espanhol. Apontei que entender um idioma falado abertamente na minha frente dificilmente pode ser considerado espionagem, e que quem foi desonesto sobre sentimentos e intenções foi ele. A conversa desandou a partir daí. Ele me acusou de armadilha cultural, seja lá o que isso queira dizer, e eu o acusei de me usar como um experimento cultural com data de validade. Terminamos sem resolver nada. Ele saiu furioso dizendo que precisava de um tempo para pensar, e desde então há 3 dias não tive mais notícias dele. É assim, ChatGPT.